Quais são os melhores exercícios aí para baixar a glicemia de quem tem diabetes? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e o exercício físico no tratamento de quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu te ajudo a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e a ter hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais aí de 40 anos. Então, eu quero agradecer, a quem mandou aí as perguntas, nas caixinhas de pergunta, que eu havia colocado lá sobre o que você quer que eu fale, na live D20 de hoje. E a primeira pessoa que respondeu lá, ela falou, dá dica aí de exercício físico que abaixa a glicemia aí de quem tem diabetes. Então, o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é a primeira seguinte. Nós que temos diabetes, obrigatoriamente, se você quer ter um bom controle do diabetes, é necessário que você faça o exercício físico. Então, ponto. É a mesma coisa de você ir ao médico, você vai ao médico e ele vai falar para você, olha, você tem que mudar o seu estilo de vida e junto com isso tomar um medicamento. O que ele quer dizer com mudar o estilo de vida? Fazer exercício. Controlar a sua alimentação. Se nós não nos apoiarmos nesses 3 pilares para o tratamento do diabetes, jamais você vai conseguir ter aí um bom controle do diabetes. Boa noite, Simara. Seja bem-vinda. Então, primeira coisa, tem diabetes, tem que tomar remédio, não tem? Se for diabetes tipo 2. Se for diabetes tipo 1, tem que aplicar insulina? Tem. E acabou. É assim que funciona. Fora isso, controlar o que come e também fazer exercício. Então, isso a gente tem que ter conosco. Por que o exercício é tão indicado para quem tem diabetes? Porque durante o exercício, quando a gente faz movimento lá com os nossos músculos, a gente gasta a reserva de açúcar, de glicose lá que ficou armazenada no músculo, e o corpo tem que repor isso. Nosso corpo ele sempre busca a situação de equilíbrio. Então começou a gastar o açúcar que estava lá armazenado nas pernas, por exemplo, se você for correr, no corpo como um todo, se você for nadar, por exemplo, está mexendo os braços, as pernas, esses grupamentos musculares eles estão gastando a energia que eles têm. E o corpo vai tentar fazer o quê? Vamos equilibrar. E aí o que ele faz? O sistema consegue tirar o açúcar que está no sangue e trazer para dentro dos músculos ali que estão ativos naquele momento. E isso independente da ação da insulina. Quer dizer, se tem bastante insulina, tem pouca insulina, pouco vai influenciar nesse momento, porque o corpo consegue tirar açúcar do sangue e trazer para dentro dos músculos que estão ativos naquele momento. Então, o exercício é indicado para quem tem diabetes, porque independente se sua diabetes está controlada ou não está controlada, se tem muito açúcar no sangue, se tem pouco açúcar no sangue, o corpo consegue, através do movimento, sem a ação da insulina, tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro do músculo. Isso é muito bom. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração com relação a exercício. Todos os tipos de exercício que nós fizermos, eles vão ajudar a tirar o açúcar do sangue, porque é um equilíbrio, é uma coisa natural do nosso corpo. Só que, além disso, o exercício ele não serve só para tirar o açúcar do sangue de quem tem diabetes. O exercício ele vai te ajudar, primeiro, a ter o peso mais adequado. Peso como adequado? Menos gordura e mais músculo. Toda vez que a gente trabalha os nossos músculos, que eu falei aí, gasta energia, depois que a gente termina de fazer exercício, que você se alimenta, o corpo vai tentar repor essa energia no músculo. E quanto mais estímulo nós formos dando, mais vai aumentando a nossa capacidade de produzir movimento lá com os nossos músculos. Então, essa é a primeira coisa. E é algo bastante importante. Por quê? O que acontece conforme a gente vai ficando mais velho? O corpo vai alimentando menos o músculo. Então os músculos geralmente eles vão diminuindo o volume. Você pode olhar, muitas vezes a pessoa é idosa, apesar de ser mais gordinha, você olha no ombro, não tem quase massa muscular no ombro. Tá praticamente a articulação. Quer dizer, você perde a massa muscular, isso faz parte. Só que qual é o grande problema? Você perder massa muscular lá das pernas. Então, menos força nas pernas, maior o risco de cair. Cair é só um dos detalhes. O problema é cair e quebrar algum osso. Então, se aumenta o risco de queda, naturalmente aumenta também o risco de fratura.
Então, esse é um outro benefício que a gente tem aí com relação ao exercício. Ajuda a diminuir o açúcar no sangue e também ajuda aí a fortalecer nossos músculos. Isso vai garantir a nossa autonomia. Fora isso que o músculo faz, o que o exercício faz. O exercício, ele faz com que a gente use cada vez mais, de uma maneira mais eficiente, a gordura que a gente tem armazenada no nosso corpo. Seja durante o exercício, dependendo do tipo de exercício que você for fazer, ou mesmo depois do exercício. Que eu falei que o corpo ele vai repor toda essa energia que a gente gastou, para isso gasta energia. E essa energia vem de onde? Vem exatamente da gordura. Então o corpo vai ficando cada vez mais inteligente, vai conseguindo aproveitar cada vez mais a maneira que ele usa a gordura para fazer com que as nossas funções orgânicas aconteçam. Então, um outro benefício muito bom para quem tem aí gordura no fígado, para quem está com o colesterol aumentado. Então, o próprio exercício ele vai beneficiando o uso dessa gordura que até então está em excesso lá no nosso corpo. Outra fonte importante também do exercício, outro benefício importante do exercício. Quando a gente faz exercício, obrigatoriamente precisa fazer com que o sangue circule mais no corpo. Não dá para fazer o exercício com a mesma velocidade que o sangue está circulando no nosso corpo quando a gente está parado. Então não adianta não tem como fazer exercício e não tem como aumentar a frequência cardíaca. Quer dizer, o coração tem que trabalhar mais rápido. E junto com isso, o corpo, claro, inteligentemente, dilata os vasos aonde você está trabalhando mais. Então, se você está andando, se você está correndo, se você está fazendo força nos braços, aqueles músculos que estão mais ativos, o coração vai bater mais rápido para mandar sangue e os vasos vão ficar mais dilatados, eles vão ficar maiores para fazer com que esse sangue chegue rapidamente nesses grupamentos musculares. Porque durante o exercício precisa chegar energia lá, precisa chegar glicose, precisa usar como fonte de energia, precisa chegar oxigênio, precisa remover todos os produtos, os subprodutos que são gerados lá com a própria contração muscular. Então precisa limpar também o sangue como um todo. Então isso aí, o corpo, esse processo de dilatar o vaso aonde precisa de mais sangue e deixar o vaso mais fechado, aonde a gente precisa de menos sangue, consequentemente faz com que o nosso sistema circulatório ele acabe ganhando em tempo de vida. Porque o que acontece com a gente, olha que interessante. Se você parar para observar, você vai ver assim, a pressão normal para um indivíduo jovem, um adulto jovem, ela sempre é menor do que 12/8. Ou no mínimo ali 12/8. Então isso é uma pressão normal. E para uma pessoa idosa, às vezes está 14/9, 15/10. Ah, é normal. Quer dizer, como é normal? Peraí, 14/8 que é normal? É 14/9, 15/10. De acordo com a faixa etária, as referências da pressão arterial vão mudando, claro. Quanto mais baixo a gente conseguir deixar a pressão, melhor o organismo vai funcionar, a médio e longo prazo. Agora, por que isso é previsto? Porque com o envelhecimento, lembra que eu falei que a nossa massa muscular ela vai diminuindo? Ela vai diminuindo. Isso é um processo natural, fisiológico nosso do envelhecimento. E junto com isso, também os vasos vão ficando cada vez duros, né? Duros no sentido de ele consegue contrair bastante, mas na hora de relaxar, ele relaxa menos. Então, se ele relaxa menos, é como se a gente pensasse uma torneira saindo água numa mangueira. Quando a torneira sai pouca água, a água sai com pouca pressão. Quando a gente aumenta o fluxo de água, automaticamente a água sai com mais pressão. No nosso organismo, se o vaso tiver maior, tem menos pressão. Se ele tiver menorzinho, aumenta a pressão. E é isso que vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo. Agora, se você sempre está fazendo o exercício, o que acontece com o nosso organismo em relação a ficar dilatando e contraindo os vasos sanguíneos? Isso também retarda o envelhecimento do sistema circulatório. Então olha que coisa bacana, porque o que mais matam as pessoas, as populações, de uma maneira geral no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, problemas cardiovasculares. Normalmente uma maior incidência aí de infarto agudo do miocárdio ou muitas vezes um acidente vascular cerebral, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Mas são problemas relacionados ao sistema circulatório. E se com o exercício a gente consegue diminuir o processo de envelhecimento, consequentemente você também diminui esses riscos que estão relacionados à sua saúde. Então, quando se pega uma pessoa que é mais ativa, um grupo de pessoas ativas, e compara com um grupo de pessoas que não fazem exercício,
Claro que quem tem uma vida mais ativa, fazendo aí mais exercício, independente de ter diabetes ou não, esses tendem a viver mais. Porque o próprio exercício ele ajuda muito nesse sentido. Então, antes, né, de eu falar com relação a qual exercício vai ajudar a baixar mais rápido a glicemia, qual exercício baixa menos a glicemia, a gente precisa entender que o exercício, por si só, ele ajuda muito a melhorar a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Outra coisa também que tem uma relação direta com a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas. É o quanto a gente consegue consumir de oxigênio. Quer dizer, quando você vai fazer exercício, você aumenta o seu consumo máximo de oxigênio. E quem tem um consumo máximo de oxigênio melhor, quer dizer, quem é mais condicionado, consequentemente, tende a viver mais e melhor. Isso é uma combinação ótima, principalmente para quem tem diabetes. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o exercício é extremamente benéfico para a nossa saúde. Ponto. Independente, claro que pro diabetes, além de ajudar a diminuir a glicemia, também vai ajudar a trazer todos esses benefícios aí que eu já comentei. Agora, quando a gente pega diferentes tipos de exercício, não só diferentes tipos de exercício, mas é muito comum, as pessoas às vezes com diabetes falam assim, professor, o exercício abaixa o açúcar no sangue? Abaixa. E por que eu fui fazer exercício então e minha glicemia aumentou? Então, esse aí é um outro detalhe que a gente tem. Então, apesar dos exercícios, do exercício como um todo, qualquer tipo de exercício vai baixar seu açúcar no sangue. Olha que interessante. Você fala, pô, professor, mas eu já ouvi falar que se a gente faz exercício muito forte, algo que faz a gente respirar muito forte, tem que fazer muita força, isso aí às vezes aumenta o meu açúcar no sangue. Isso é verdade? É, ele aumenta. Só que ele vai aumentar por um período. Depois, a tendência natural é diminuir. Então, sempre o exercício ele vai diminuir o açúcar no sangue. Pode ser que, dependendo do tipo de exercício que você faça, ele não diminua imediatamente. Mas, toda vez que a gente for fazer o exercício, o que é importante para a gente que tem diabetes? Primeira coisa, medir a sua glicemia. Isso é fundamental. A gente precisa furar o dedo e ver lá o quanto está marcando de açúcar no sangue. Porque isso vai dar uma referência de qual exercício vai ser mais eficiente naquele momento. Porque a pergunta que me foi feita vai ser, professor, fala aí dos exercícios que vão ajudar a baixar mais a glicemia. Então, o que acontece numa situação dessa? Se você não mede o seu açúcar no sangue e vai lá fazer um exercício que baixa muito rápido o açúcar no sangue, o que vai acontecer? Você vai entrar num processo, vai fazer um episódio de hipoglicemia. E a hipoglicemia ela é horrível, porque a gente fica tremendo, fica transpirando, se sente mal, e não se sente mal só na hora que fez hipoglicemia. Você vai lá, come alguma coisa com carboidrato, lá com glicose, melhora, mas depois ainda fica um tempo meio zonzo, meio devagar. Isso aí é normal, depois demora um tempo até você voltar ao normal. Isso é muito ruim para quem tem diabetes. E o que é pior, para quem tem diabetes e já tem algum risco cardiovascular aumentado, por exemplo, tem pressão alta, está com a gordura muito aumentada lá na região abdominal, tem aí os triglicérides também tudo meio bagunçado, né? Ou mesmo o colesterol aumentado. A pessoa que faz hipoglicemia numa situação dessa, ela aumenta muito mais o risco dela ter aí um infarto ou ter um derrame. Então, quer dizer, é ruim para quem tem diabetes tipo 2 ficar com a glicemia muito alta, isso sem dúvida alguma, porque tem relação direta com as complicações crônicas do diabetes, principalmente aí a neuropatia periférica, a retinopatia, a nefropatia, então problemas nos rins, nos olhos, nos nervos, quer dizer, isso aí tudo vai acontecer, a gente sabe disso. Então a ideia é manter a glicemia sempre abaixo de 180, isso é fundamental, só que sem ficar abaixo de 70, quer dizer, não vai ficar fazendo aí hipoglicemia. Porque se você faz hipoglicemia, isso aí altera, claro, o seu estado ali, né, normal, se sente muito mal e além disso aumenta o risco de você ter aí infarto, ter aí algum problema com derrame também. Então algo para a gente tomar cuidado, quando vai fazer o exercício você tem que entender quanto está lá a sua glicemia. Então, fundamental, mede antes de fazer o exercício. Ótimo. Agora, qual o exercício que a gente vai fazer? Aí vai determinar, quer dizer, de uma maneira geral, o que eu acabei de falar. Qualquer exercício que você fizer vai te ajudar.
Vai ajudar mais rápido ou menos rápido relacionado a diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Mas vai te ajudar. E isso é muito bom. Só que qual é o grande detalhe? Em momentos que a gente está com a glicemia um pouco mais baixa, quer dizer, eu medi lá a glicemia, estou com a glicemia próxima de 100, um pouquinho acima de 100 ali, que você sabe que fazendo alguns tipos de exercícios que vão diminuir mais rápido a glicemia, isso pode te levar num processo de hipoglicemia. Então, talvez nesse momento não seja muito legal fazer um tipo de exercício nessa condição. Condição, o exercício que vai baixar rápido a glicemia, não é para deixar de fazer o exercício. Não vai medir lá a glicemia, tá 98 e falar, o senhor falou para mim que está muito perto de 100, um pouquinho abaixo de 100, melhor não fazer exercício, não é nada disso. Vai fazer um outro tipo de exercício que não abaixe tão rápido a glicemia. Isso é o fundamental, mas tem que fazer exercício, tem que fazer sempre. Ou então, se você está com a glicemia, está lá 220, 230. Tá bom, está um valor alto. Então vamos trazer ele para abaixo de 180. Esse é o primeiro foco que a gente tem. Só que para a gente conseguir fazer isso com o exercício, a gente tem que entender que, lembra que eu falei dos 3 pilares do tratamento? Então assim, para garantir que eu vou fazer exercício, eu vou conseguir baixar o açúcar no meu sangue. Primeira coisa que a gente tem que entender. Os 3 pilares do tratamento, eles têm que estarem trabalhando juntos. Então não adianta, por exemplo, eu vou lá fazer o exercício, eu quero que abaixe o meu açúcar no sangue, só que eu não apliquei insulina, por exemplo. Ou eu retardei o horário lá de eu tomar o medicamento, o antidiabético oral. Se está faltando medicamento, não tem como. O exercício vai fazer baixar o açúcar no sangue? Vai. Só que ao mesmo tempo que o exercício está fazendo baixar o açúcar no sangue, o corpo, o fígado principalmente, ele está produzindo uma quantidade maior de glicose. E está jogando essa glicose no sangue. E o remédio que você tinha que ter tomado ou aplicado, no caso aí da insulina, não foi aplicado. Então o que naturalmente vai acontecer? O exercício tirou uma quantidade de açúcar no sangue, só que o corpo colocou uma quantidade muito maior de açúcar no sangue. E a hora que você vai medir a glicemia, o que acontece? Ela aumentou. Então, quando for, mesmo que você vá fazer o exercício, precisa tomar o medicamento normalmente, sem alteração. A alimentação também ela tem que ser feita de acordo. Não adianta, eu vou fazer exercício eu sei que abaixa o meu açúcar no sangue, então o que eu vou fazer? Ao invés de eu consumir uma quantidade lá menor de carboidrato, não, eu vou comer, em vez de comer um pãozinho, vou comer 3 pães. Não tem exercício que vai fazer você diminuir sua glicose, sendo que cada pão vai aumentar mais ou menos aí 100 miligramas por decilitro no seu sangue. Então se você acordou de manhã lá, mediu, estava 100, vamos colocar que você acordou bem, né? Está lá 100, 120. Se você comer um pãozinho, ele vai subir já para 220. Se você comeu 3 pães, faz a conta aí. Então não adianta, isso não dá certo. Então quando a gente vai fazer exercício, antes de fazer exercício, a gente precisa fazer essa relação. Tomei o medicamento? Tomei. Consumi uma quantidade adequada de alimento, né, de carboidrato, de proteína, de gordura? Comi. Então tudo bem, pode fazer exercício, você vai ter um efeito benéfico do exercício. Por que eu estou falando de efeito benéfico? Porque quando a gente vai fazer o exercício, existe o medo aí de fazer hipoglicemia? Sem dúvida alguma. Só que se você for fazer exercício com a glicemia muito alta também, você também não se sente bem. Porque aquilo causa um desconforto para o próprio organismo. Então não adianta fazer exercício com uma glicemia muito, muito alta. Você vai conseguir baixar a glicemia? Consegue. Mas você vai perceber que a mesma coisa que você vem fazendo, você vai sentir que tem lá, está fazendo um esforço muito maior. Então o ideal é, para você conseguir um bom resultado, você tem que contar com os 3 pilares do tratamento. Então, primeiro, você tomou o medicamento, segundo, o que você comeu, e depois mede a glicemia para fazer o exercício, para saber como você vai lidar com esse exercício. Só que a pergunta que me foi feita foi a seguinte: quais os tipos de exercício aí? Me dá umas dicas aí de exercício que faz baixar mais rápido a glicemia. Os exercícios, eles estão divididos em basicamente 3 grandes grupos. Então, isso é importante você entender. Existe um grupo de exercício, que são aqueles exercícios que são chamados de exercícios aeróbios, ou muitas vezes aeróbicos, né, o pessoal fala. É um tipo de exercício onde você vai trabalhar de uma maneira, seu corpo ele vai fazer um movimento de maneira contínua, geralmente envolve aí os grandes grupamentos musculares, e a característica do exercício qual é? Você começa a fazer o exercício e se você vai fazer 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1h30 de exercício, você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Ele tende a ficar repetindo. O que entra aí nisso aí? O mais comum que a gente tem aí é o caminhar, por exemplo.
Caminhar é uma atividade aeróbica. Claro, não adianta caminhar devagarinho, você tem que caminhar rápido. Toda vez que a gente fala de caminhar no sentido de fazer exercício, é o caminhar rápido. Por que eu falo caminhar rápido? Porque a referência de exercício para caminhar é você caminhar mais ou menos aí em torno de 5 km por hora. Só que, por exemplo, alguém que tem 1,80 de altura, ele caminhar 5 por hora vai ser bem diferente do que uma pessoa que tem 1,60, por exemplo, de altura. Então, quem tem a perna mais curta vai ter que fazer mais passos no mesmo período de tempo para alcançar a mesma velocidade. Então, pega a sua referência, não importa qual a sua estatura, aí, a sua altura, ande rápido. Ande rápido, rápido quanto? Rápido que se eu precisar aumentar a velocidade da minha passada, eu tenho que começar a fazer uma corridinha leve. Então, isso é uma referência muito boa para quem tem diabetes, vai caminhar para tentar fazer o açúcar no sangue diminuir. Então, o caminhar é uma atividade que vai diminuir desde que você faça numa intensidade que seja adequada para fazer o corpo, o músculo trabalhando, os músculos lá da perna, trabalhando, tirarem uma quantidade adequada de açúcar do sangue. Ponto. Outra atividade bastante comum, correr. Então você pode fazer uma corridinha leve? Pode. Pode fazer uma corrida mais rápida? Pode. Tudo isso são atividades que são aeróbicas. Pedalar também é a mesma coisa. Lembra que eu falei que essa característica de trabalhos aeróbicos envolve os grandes grupamentos musculares, que são os membros inferiores, aí as pernas são membros grandes, são multiarticulares normalmente, e vão fazer com que você comece a fazer o movimento. Você começa a pedalar, você vai fazer o mesmo movimento o tempo que você ficar lá pedalando. Nadar também é a mesma coisa. Algo que hoje a gente tem feito muito em casa, pular corda. Se não tem nenhum lustre, nada ali que te atrapalha, você vai num corredorzinho, alguma coisa ali, dá para você ficar pulando corda. Isso é bacana, é um trabalho aeróbio, ele é muito bom. Fazer exercício de polichinelo, por exemplo, sabe? Ficar correndo no lugar, né? Ficar como se estivesse simulando ali uma corrida no lugar. Tudo isso são trabalhos aeróbios. São trabalhos que esses tipos de exercício, quando a gente faz, a gente naturalmente entende o quê? Vai baixar a glicemia. Tá. E vai... Por que ele baixa mais? Porque, como eu falei, a gente faz o exercício e o tempo inteiro que você está fazendo, o movimento ele se repete. E ele fica sendo feito o período que você escolheu para fazer exercício. 30 minutos, 40, 50 minutos. 1 hora que você vai ficar fazendo exercício. Ele vai ficar se repetindo. Então, dessa maneira, gasta mais açúcar que está no músculo, tira mais açúcar do sangue. Então, a gente sabe que vai diminuir mais rápido a quantidade de açúcar no sangue, comparando, né? Mediu lá antes de fazer exercício. Depois terminou o exercício, mede de novo. Você vai perceber que o que mais você vai conseguir diminuir o açúcar no sangue é exatamente com esse tipo de exercício. Existe também o outro lado. Lembra que eu falei que alguns exercícios fazem com que a quantidade de açúcar do seu sangue saia um pouco mais lentamente, ou muitas vezes ele pode até aumentar essa quantidade de açúcar? Que são normalmente os exercícios que são chamados, por referência, né, no metabolismo, na parte de geração de energia do nosso corpo, que é chamado de exercício anaeróbio. Então, aquele simples exercício onde você faz um esforço tão grande que não dá para você ficar fazendo ele durante muito tempo. Por exemplo, trabalho de força. E trabalho de força, entenda o seguinte, às vezes a gente fala assim, trabalho de força, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, musculação. E muitos falam assim, eu não gosto de musculação. Entenda que trabalho de força é um trabalho contra a resistência. É você fazer um movimento, você vai ter que vencer uma resistência para fazer aquele movimento. Então, principalmente o pessoal do CrossFit, por exemplo, pega lá pneu, né, aqueles pneus de trator e fica levantando, aquilo lá é um trabalho de força, um trabalho de resistência. Você está fazendo força para mover alguma coisa, vai ter que fazer mais força para fazer aquilo lá se movimentar. Aquilo é resistência. E isso pode ser feito com o peso do seu próprio corpo. Pode ser feito com elástico. Pode ser feito com esses frascos, né, de comfort, sei lá, esse negócio de produto de limpeza, aí você enche de água aquilo lá e usa aquilo como resistência. Pode pegar uma mochila. Pega uma mochila, enche de livro dentro e fica levantando ela, fazendo uma remada, por exemplo, né? uma elevação lateral. Você faz qualquer coisa, você faz qualquer tipo de exercício onde você tem que vencer aquela resistência. Isso é exercício de força. Exercício de força, você, claro, se você colocar uma quantidade de força, o movimento que você vai fazer, ele é pequeno, dá para você fazer tipo meio aeróbio, né? Vai ficar fazendo aquilo lá durante, sei lá, 10 minutos. Mas normalmente força a gente não faz assim. Para estimular o nosso corpo, aumentar o nosso músculo, a gente vai ter que colocar uma carga maior do que o que você consegue fazer, por um longo período. Normalmente vai fazer ali por um período mais curto. E o que acontece? Você faz um tempo, cansa e não consegue fazer mais. Aí você para. Descansa um pouquinho, vai lá, faz de novo. Para.
Com essa situação, comparando com aquele outro exercício, que é o exercício aeróbico, o que vai acontecer? Você não ficou fazendo exercício a todo momento. Só que a hora que você fez um esforço tremendo. E o que acontece com isso? O nosso corpo entende. Se eu estou fazendo um movimento, que eu estou gastando muito rápido o açúcar do músculo, o próprio sistema, para buscar o equilíbrio, joga mais açúcar no sangue. O fígado joga mais açúcar no sangue. Então o que acontece quando você para de fazer esse exercício? E mede a glicemia. Você mediu antes de começar e mediu no final. Muitas vezes o que acontece? A glicemia está muito parecida, diminuiu, às vezes diminui só um pouquinho, ou às vezes até aumenta um pouquinho. Isso a gente vê muito acontecer, por exemplo, em aula de spinning. Spinning é aquela bicicleta, o pessoal fica pedalando ali com música, aí simula subida, um momento de rampa, um momento tá plano, sabe? Então pedala rápido, pedala muito mais forte numa rampa, uma carga extrema. Muitas vezes a pessoa que tem diabetes mede a glicemia antes, mas depois fala, ih, professor, aquele exercício aumentou a minha glicemia. Aumentou. Por quanto tempo? 40 minutos, 60 no máximo, que é pelo esforço que você fez, vai ter uns hormônios aí que vão atrapalhar um pouquinho a ação da insulina. Depois disso, o que acontece? Cai a glicemia e muitas vezes faz hipoglicemia se você não toma cuidado. Então o exercício vai tirar o açúcar do sangue. Seja durante o exercício ou no caso desses exercícios que você faz muita força, ele não vai tirar na hora, mas vai tirar horas depois que você fez o exercício. Isso vai acontecer. E é importante que você com diabetes entenda isso. Outro tipo de exercício também que normalmente aumenta, foi o que eu falei, o crossfit, né? É uma carga geralmente de trabalho onde você vai fazer o exercício que tem uma intensidade muito alta. Então, nessa situação, aumenta também. Lembra que eu falei do correr? Eu falei assim, o correr ele é uma atividade aeróbia. Correr é aeróbio. Quando a gente corre, como? Devagarinho. Não foi o que eu falei? Corre devagar, corre, né, assim, numa velocidade que para você consegue fazer aquilo lá por pelo menos 30 minutos. 30, 40, 50 minutos do tempo que você colocou. Agora, e quando você resolve correr na maior velocidade que você consegue? Você não vai conseguir correr longas distâncias, que é o que a gente geralmente na educação física a gente chama isso aí de tiros. Você vai dar um pique, uma corrida mais rápida que você consegue por uma determinada distância. Geralmente uma distância mais curta, uns 50 metros, 60 metros, aí vai depender do grau de condicionamento físico de cada um. Nessa situação, o que acontece com o açúcar no sangue? Exatamente o que acontece com o trabalho de força. Então assim, o correr não é aeróbio? Se você correr numa intensidade que você consiga manter aquele movimento por um longo período. Mas você pode também transformar o correr numa atividade anaeróbia. E isso a gente volta de novo lá no que eu falei. Eu vou correr. Ótimo, você já escolheu o exercício que você vai fazer. Só que você mediu sua glicemia, estava 110. Se você correr de um jeito devagarinho, o que vai acontecer? Vai baixar o açúcar no sangue e você vai fazer hipoglicemia. Porque esse é um tipo de exercício que naturalmente remove rápido o açúcar no sangue. Então o que você pode fazer? Eu posso alternar. Eu posso começar, inclusive, correndo na maior velocidade que eu consigo. Corro rapidão, aí vou ficar cansado, aí eu continuo o exercício correndo devagarinho. Quer dizer, eu corri rapidão, o açúcar vai aumentar um pouquinho. Eu vou correndo moderadamente, ele vai tender a diminuir. Quanto moderado? 2, 3, 4 minutos, depois faz de novo o exercício. A mesma corrida que você está fazendo na maior velocidade que você consegue. Aumenta de novo a glicemia. O que vai acontecer se você fizer isso alternadamente durante o seu período de treino? Naturalmente, quando você for medir a glicemia lá no final, mesmo tendo começado com 120, você não fez hipoglicemia. Ela vai tender a estar num padrão ainda de segurança. Então isso é bastante importante para a gente que tem diabetes, entender essas características, né, que a gente tem com os diferentes tipos de exercício e aquele que você escolheu para fazer de uma maneira que seja mais adequada para aquele momento. É a mesma situação da musculação. Não foi que eu falei do trabalho com o peso do corpo? O que eu comentei? É um tipo de exercício que naturalmente você vai fazer com uma carga maior e vai automaticamente tender a diminuir mais devagar a glicemia ou muitas vezes nem diminuir, ela aumentar um pouco. A mesma situação. Talvez você vai fazer um treino de musculação ou de força quando você está com a glicemia, está com 240 de glicemia. Então não adianta você fazer com uma força extremamente alta, porque automaticamente vai tender a aumentar mais ainda. Então o que você faz? Diminui um pouquinho a carga e faz os exercícios um sequencial ao outro. Ou coloca 2, 3 exercícios para você fazer, um seguido do outro. E aí o que acontece? Mais tempo o músculo trabalhando, mais ele vai tirar açúcar mais rápido do sangue. Então você adapta o tipo de exercício que você está fazendo. E existe também, que eu falei de 3 grandes grupos, né? Os que são aeróbios, os que são
característica anaeróbia, que a gente faz bastante esforço por um curto espaço de tempo, e também existem os que são mistos. O que é um exercício misto? É um tipo de, muitas vezes é aplicado aos esportes coletivos, né? Por exemplo, vamos pegar o futebol, que é um esporte bastante popular no nosso país. Quem joga futebol, se a gente pensar no futebol de campo, a gente tem ali as posições dos jogadores e cada um tem uma característica específica. Então, quer dizer, quem joga nas pontas, por exemplo, tem que correr muito mais rápido, tem uma característica mais anaeróbica. Quem joga no meio campo ali, a tendência natural é o indivíduo trabalhar muito mais com uma condição aeróbia. E isso, claro, vai fazer diferença na glicemia desse indivíduo. Então, uns vão correr muito mais tempo, vai tender a baixar mais a glicemia se você tiver diabetes. Se você trabalhar nas pontas, provavelmente vai ter algum momento, vai ter que correr muito mais rápido. Pode ser que a glicemia baixe um pouco mais devagar. E se você for goleiro? Como é que vai ficar a situação? Que vai ter momentos ali que você está parado, de boa, ou daqui a pouco você tem que ir rapidamente fazer algum movimento. Então, são quando se mistura os tipos de movimentos. Em algum momento você está se movimentando um pouco mais, daqui a pouco você está trabalhando, está se movimentando também numa intensidade diferente. Então, são aquelas atividades que naturalmente tendem a ter um alto e um baixo em relação à intensidade com que você está fazendo aquele esporte. E nessa situação, a glicemia ela tende a acompanhar isso. Vai depender do tempo que você está fazendo o exercício e de como você está localizado dentro desse mecanismo todo aí que eu estou falando. Diferente de você, por exemplo, jogar handball. Handball, a equipe inteira vai para o ataque e volta também. Os esportes de quadra, eles têm essa característica. O basquete, o handball, o próprio voleibol. O voleibol o tempo inteiro está ali se movimentando. É bastante movimento anaeróbio. Você saltar e atacar, você fazer uma manchete, por exemplo, mas só que no jogo quantas manchetes você não faz? Quantas vezes você não atacou? Quantas vezes você não se deslocou? Quantas vezes você não saltou? Então junta tudo isso aí. Então, em alguns momentos, maior esforço, em algum momento, menor esforço. Então, dessa maneira, a gente também entende aí que a glicemia ela vai tender a não baixar tão rápido, a geralmente ter um controle aí de acordo com o quanto você se esforçou ali naquele movimento. Então, quando foi me pedido aí para falar qual exercício que vai, dica para exercício que vai diminuir a sua glicemia, entenda que você, na verdade, você pode determinar o que você vai fazer de acordo com o tipo de exercício que você mais gosta de fazer. Eu gosto muito de fazer só trabalho de força. Ótimo. E aí o que você vai fazer? Você vai medir sua glicemia. A glicemia está um pouco mais baixa, o que eu vou fazer? Bastante força. Para fazer com que essa glicemia fique mais ou menos igual ou até aumente um pouquinho mais. Ótimo. Eu estou com 240 e pouco. O que você vai fazer? O mesmo trabalho de força, de uma maneira onde um exercício seguido do outro, que a gente chama de método de passagem, faz um circuito lá que a gente chama, você consegue, com o mesmo tipo de exercício, fazer com que o músculo trabalhe por mais tempo, tire mais glicose do sangue. Então, a gente, na verdade, a gente tem o poder de conseguir fazer isso. Eu entendo que muitos têm dificuldade com o tipo de exercício que vai ser feito, por isso, nós, profissionais de educação física, estamos aí para te ajudar nesse sentido, de você conseguir adequar o seu treino, o tipo de atividade que você mais gosta de fazer, para garantir que você tenha um bom controle do diabetes. Só que não adianta a gente entender qual exercício vai baixar mais rapidamente, ou qual modo que eu vou fazer o exercício que vai me ajudar a baixar mais rápido a minha glicemia, se eu ignorar os outros dois pilares do tratamento, que é a parte do medicamento junto com a minha alimentação. Por que eu estou tocando de novo nesse assunto? Porque muitas vezes a gente tem que entender que esse exercício que eu falei, exercício com característica aeróbia, o andar, o correr, pedalar, remar também, são características aeróbias que a gente tem, pular corda, são exercícios que vão normalmente baixar mais rápido a minha glicemia. Mas a gente tem que entender que quando a gente acorda lá pela manhã, durante a madrugada, um monte de hormônio que não deixou a insulina fazer efeito foi liberado no nosso corpo. Além disso, para acordar, a nossa temperatura precisa aumentar para a gente despertar. E o nosso coração já precisa bater um pouco mais rápido. Então, isso aí também é uma ação hormonal que a gente tem. E o que naturalmente acontece? Você libera esses hormônios para você despertar e muitas vezes o que a gente vê acontecer? Pode fazer o teste se você quiser. Acorda pela manhã, mede sua glicemia e fica um período sem se alimentar. Uma hora mais ou menos sem se alimentar e mede a glicemia para você ver.
é natural ela tender a aumentar um pouco mais. Porque de manhã, ainda com a ação desses hormônios que foram liberados durante a madrugada, e a hora que a gente acorda, a adrenalina e outros hormônios que são liberados aí, eles acabam ficando mais tempo circulando no nosso corpo. E eles tendem a aumentar a resistência à ação da insulina. Então, se a gente vai fazer o exercício pela manhã, a resposta que a gente tem com a glicemia, ela é diferente do que vai acontecer à tarde, onde a resistência à ação da insulina é menor. E à noite, que é menor ainda. Então, você fazendo o mesmo exercício, você pode fazer um teste se você quiser. Pega, faz o exercício se quiser. Vai pular corda, por exemplo. Pula a corda de manhã, mede a glicemia antes e depois e vê lá o que acontece. Depois, no outro dia, você pega, em vez de pular de manhã, pula à tarde. No outro dia, você pega e pula à noite. Faz isso para você ver. Você vai perceber que as respostas da sua glicemia, naquele mesmo exercício, elas serão diferentes. Então, existem algumas situações que a gente tem controle, que é tomar o medicamento, controlar o que a gente come e determinar que tipo de exercício a gente vai fazer. Mas existem algumas que a gente não tem controle, como, por exemplo, diferentes horários do dia, o nosso corpo vai ter mais resistência à ação da insulina ou menos resistência à ação da insulina. Então, dessa maneira, você precisa, sim, ficar atento a isso. Outro detalhe importante. Muitas vezes, pela manhã, dependendo do tipo de tratamento que você faz, existe uma janela, vamos chamar assim, que é um período onde não tem remédio fazendo efeito. Muitas vezes, para quem usa insulina, a gente usa uma insulina basal e uma rápida. Por exemplo, você está usando uma insulina de longa duração de 24 horas. O que vai acontecer? Eu apliquei hoje às 8 da manhã. Amanhã às 8 da manhã acabou a insulina já, que estava circulando. Então eu preciso aplicar de novo. E o que acontece com essa insulina? Eu não vou aplicar agora às 8, ela já vai fazer efeito. Ela vai começar a fazer efeito daqui a 1h30. Então eu vou ficar 1h30 sem insulina no meu corpo fazendo efeito. A não ser que eu comi alguma coisa e coloquei lá a insulina ultra rápida. Aí vai ter uma insulina rápida ali fazendo efeito naquele momento do exercício. Mas a insulina lenta não está fazendo efeito. E aí o que pode acontecer? Sua glicemia aumentar. Mesmo de manhã lá fazendo o exercício. A mesma coisa acontece para quem tem diabetes tipo 2. Muitas vezes você acorda pela manhã, aí você toma um café e toma um medicamento. Aquela hora que você tomou o medicamento, ele não vai fazer efeito agora. Ele vai começar a fazer efeito daqui 2h30, 3 horas. Dependendo do tipo de medicamento que você tomou. Então isso também precisa ser levado em consideração. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo você fazendo o exercício, sua glicemia tendo aumentado, ela vai aumentar por conta de naquele momento um dos pilares aí do tratamento não estava de acordo. Estava faltando medicamento. Então, consequentemente, o que aconteceu? Aumentou um pouco a glicemia. Mas a hora que esse medicamento entrar em circulação, fizer a função dele, consequentemente vai tender a diminuir a glicemia e você vai manter essa glicemia mais baixa aí por um longo período. Então, isso é algo importante para você entender aí como é o efeito do exercício. Eu falei de dar dicas aí para vocês de como baixar a glicemia. A dica é exatamente essa. Escolhe aí o exercício que você gosta de fazer. Se o açúcar está um pouco mais alto no sangue, antes de você começar a fazer o exercício, você vai fazer ele com uma característica mais contínua, né? Em uma intensidade que seja moderada. Moderada é o quê? Que você percebe que o seu coração bateu mais rápido, você está transpirando, você está respirando um pouco mais rápido, mas não está assim cansadão. Qualquer exercício você pode fazer dessa maneira. Você pode fazer o exercício de força dessa maneira. Você pode fazer o exercício aeróbio, aí, o correr, o saltar, pular corda, né? Ficar correndo no lugar, fazendo polichinelo, não importa, o que você escolher aí fazer. Ou mesmo se você for jogar, que agora a gente, claro, né, nessa época que está um pouco mais difícil aí, jogar futebol. Mas, por exemplo, se você tem um espaço aí na sua casa, nada impede você pegar uma bola e ficar chutando na parede, não é? Então você pode escolher o que você vai fazer. Chutar a bola com uma tremenda força, se precisar fazer com que o açúcar aumente, ou ficar chutando a bola continuamente. Chuta, ela volta, seja chuta, quer dizer, você vai ficar movimentando as suas pernas. Então, dessa maneira, você controla como você vai fazer o exercício de acordo com a necessidade aí do seu açúcar no sangue. Beleza? Deixa eu só ver aqui que acho que alguém mandou... Ela perguntou, mas você acha que fazer exercício ajuda na hora ou a glicemia baixa umas horas depois? Então, na verdade, o que vai acontecer é a glicemia, ela tende, né, o exercício ele faz a baixar na hora,
desde que os pilares do tratamento do diabetes, eles têm que estar de acordo, foi o que eu acabei de falar não adianta querer fazer o exercício, vai baixar minha glicemia, mas o medicamento que eu apliquei, a insulina que eu apliquei ainda não está fazendo efeito. Então, a probabilidade disso acontecer, pode ser que não aconteça. Diferente, vamos entender, vamos colocar duas situações. Vamos pegar aquele indivíduo que tem diabetes, então vamos colocar no meu caso, vamos pegar eu como exemplo. Se eu estou fazendo exercício todos os dias, o que aconteceu? Hoje eu estou colhendo o exercício que eu fiz ontem. Então, mesmo que eu vá treinar hoje, pela manhã, com menos insulina, consequentemente, o efeito do exercício que eu fiz ontem, ele está valendo. Isso faz diferença. Ou pegar uma pessoa que nunca treina e, de repente, hoje começou a treinar. Então, pode sim acontecer que, de repente, não abaixe a glicemia exatamente no exercício. Vai baixar um período depois. O que a gente precisa entender é que quando aumenta a glicemia no nosso corpo, o açúcar no sangue aumenta, ele vai acontecer esse aumento, muitas vezes, por falta de medicamento ou pelo próprio alimento que a gente comeu. Tem muita gente que tem medo de fazer hipoglicemia e ao invés de consumir uma quantidade que ele está acostumado ali na última refeição antes de fazer exercício com carboidrato, ele come um pouco a mais. Ele fala, vou comer um pouco a mais porque eu vou fazer exercício e o exercício abaixa. Só que se ele errou e colocou uma quantidade muito grande de açúcar, o que vai acontecer? Durante o exercício, o músculo tira o açúcar do sangue, mas está chegando aquele açúcar que ele comeu lá naquela refeição antes de fazer o exercício. E se, claro, tiver desequilíbrio aí, quer dizer, a quantidade de comida que ele comeu vai fornecer muito mais açúcar do que a capacidade do corpo dele em remover açúcar lá do sangue. Então, automaticamente vai aumentar a glicemia. Mas o que eu quero a mensagem que eu quero que fique, né, que vocês guardem se você fizer o exercício agora e não baixar açúcar agora, ele vai baixar depois. Por isso que é importante, quando a gente não faz exercício, quem tem diabetes e não está fazendo e começa a fazer exercício, medir a glicemia antes de fazer exercício. Medir no final do exercício. Isso se você começou com glicemia lá acima de 200. Geralmente, fazendo 30, 40 minutos, uma hora de exercício, não vai baixar tão rápido a glicemia. Vai baixar bastante, você terminou lá a glicemia com 120, tá ótimo. Só que você tem que entender que aquela glicemia que você mediu no final do treino, se você for comer alguma coisa logo em seguida, não vai ter problema. Mas se você não comer, precisa ficar atento. Porque ela está indo daquele valor para baixo. Porque o nosso corpo, enquanto a gente faz o exercício, ele gasta energia e tira o açúcar do sangue. Depois do exercício, o corpo vai repor a energia que geralmente fica guardada no músculo. E aí, para isso, ele faz o quê? Ele gasta energia. Ele gasta gordura, mas para usar a gordura, precisa usar açúcar também que está no sangue. Então, ele continua tirando açúcar do sangue para refazer esse processo. E depois, toda vez que os nossos músculos trabalham, existem lá o que a gente chama de microlesões. São pequenos machucadinhos que vão acontecer na estrutura e que precisam ser refeitos. E para refazer essa proteína, ele vai gastar energia de novo da gordura, mas também precisa de açúcar do sangue. Então, consequentemente, o açúcar que você tem lá no sangue, a hora que você está fazendo exercício, ele vai ser removido com o movimento. Depois do exercício, ele vai ser removido para reabastecer o músculo e depois vai continuar sendo removido para construir proteína no nosso corpo. Então, o natural é o exercício fazer isso com o nosso corpo. Então, o que eu quero que vocês guardem eu fiz o exercício, poxa, eu fiz hoje e não baixou o açúcar no meu sangue. Tudo bem, não baixou, mas vai baixar depois. Vá medindo, depois de 1 hora, mais ou menos, que fez exercício, 40 minutos. Geralmente, eu tenho o hábito de medir de 40 a 60 minutos depois do exercício, para ver o quanto foi. Porque quando a gente treina mais forte, tem esses hormônios que vão dificultar a ação da insulina, mas eles saem de circulação entre 40 e 60 minutos. Então, nesse período já não vai ter mais esses hormônios fazendo efeito. Então, automaticamente a glicemia cai rápido e muitas vezes você entra no episódio de hipoglicemia e isso, como eu falei, é extremamente ruim para quem tem diabetes, ficar fazendo hipoglicemia. Então a gente não deve fazer, porque vocês podem perceber, toda vez que você faz hipoglicemia, além de se sentir mal, depois que você come, o que acontece? Você faz hiperglicemia, quer dizer, aumenta pra caramba. Então ninguém quer esse efeito rebote. Então se você não quer ficar hiperglicêmico, você controla a sua glicemia e principalmente depois do exercício, controla para não fazer hiperglicemia, quer dizer, hipoglicemia. Porque fez hipo, vai comer e vai aumentar, vai ficar lá hiperglicêmico. Tudo bem? Então, é isso aí. A mensagem, acredito que foi
foi passada, né? Então, na hora que você fizer o exercício, escolhe aí o tipo de exercício que você quer fazer, adapte o jeito que você vai fazer esse exercício que você gosta, de acordo com quanto está a sua glicemia ali antes de você começar a fazer o exercício. Dessa maneira, você vai conseguir ter um resultado aí bem bacana com relação ao efeito do exercício. Inclusive, vocês podem me marcar aí, marca aí o @diabetes.vocênocontrole nos seus posts aí durante essa semana. Agora que vocês fizerem o exercício, me marquem aí que eu vou certamente vou comentar e mostrando a glicemia antes e depois aí, como foi que aconteceu, tá bom? Quero participar aí com vocês também dessa jornada e eu vou fazer a mesma coisa. Vou postar a partir de amanhã a minha glicemia aí antes e depois do exercício e vou mostrar para vocês aí o que eu venho fazendo, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de curtir, né? Se você está vendo a gravação aqui, curte, compartilhe aí com quem você sabe que tem diabetes, muitas vezes não colocou o exercício ainda como parte do tratamento. O exercício é um dos pilares do tratamento, então é o medicamento, a alimentação e também o exercício. Então, se essa pessoa não colocou o exercício, ele está manquitola, né? Não vai ter como ter aí um bom controle do diabetes. Então, marca aí essa pessoa ou mesmo alguém que você sabe que você sabe que essa informação vai ser importante, marca ele aí para poder assistir esse vídeo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado então a você que me acompanhou até agora, obrigado aí pelas perguntas e a gente se vê então no próximo domingo às 20 horas em mais uma live D20. Ah, e lembrem-se, hein? O exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!